Olá, quis fazer uma live para vocês surpresa, para a gente falar um pouco sobre informações erradas na internet. Então vamos lá. Abrir esse espaço para a gente responder um pouquinho de pergunta de vocês e dar algumas dicas, né? De algumas coisas que têm acontecido por aí. Eu fiz uma live, a última live que eu fiz foi sobre assessoria nos Estados Unidos, para você tomar cuidado com assessorias. Depois vocês dão uma olhada lá nessa live, ficou muito bom, deu algumas dicas para você tomar cuidado com o tipo de assessoria que você faz aqui. E YouTube, gente, é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta que todo mundo tem acesso a colocar o que quiser sem nenhum tipo de verificação. Então você tem que fazer a sua verificação. Você tomou um susto aí quando a câmera caiu? Mas você tem que fazer a sua verificação, tá? Quando você escutar algum tipo de informação na internet, tenta dar um jeito de fazer a sua verificação. Eu cheguei a receber, por exemplo, uma das perguntas mais comuns que me fazem é: se eu comprar um imóvel aí, eu vou ter documentação? Não, de forma nenhuma. Não, porque eu escutei fulano falar que dá documento ou não dá documento. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que você vê na internet, vê no YouTube, entendeu? Então, esse é um ponto. E são perguntas diversas, eu não vou ficar expondo as pessoas que fazem as perguntas aqui, mas tem pergunta que você tem até que rir, porque ela diz que escutou de alguém, que alguém disse para alguém. Então é um negócio meio complicado. Vinícius Lourenço, ele está perguntando se é fácil morar aqui. Cara, morar não é difícil. O difícil é documentação. Pegar documento nesse país aqui é um negócio meio complicado. Né? Você não tem muitas opções, e as opções que tem que gastar uma boa grana. Ô Fagner, eu diria que os melhores negócios para empreender com visto L1 seriam negócios que já estão funcionando. Se você quer comprar um negócio exclusivamente para L1, porque tem duas formas. Tem pessoas que querem um negócio para gerar dinheiro e, além disso, ganhar uma grana. Se você quer um negócio só para te dar o documento, só a documentação, é melhor comprar um negócio que já esteja andando. Tá? Que já tenha um tempo no mercado, que tenha funcionários, porque a imigração vai exigir funcionários de você. Bruno Henrique, você aluga casa aí? Cara, eu não trabalho com aluguel. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como que alugar imóvel até sem precisar de um corretor. Não sei se vocês já tentaram entrar em contato com um corretor para alugar imóvel. É muito difícil encontrar corretor que aluga. Por quê? Tem o mesmo trabalho que é para vender uma casa e ganha muito pouco. Então é muito difícil encontrar um corretor que faça aluguel. Por isso que eu fiz um vídeo onde você pode conseguir alugar isso sozinho. Wycliffe, gostaria de saber se eu tiver um imóvel, posso entrar com mais frequência nos Estados Unidos? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. A compra do imóvel, ela não tem relação nenhuma com a tua situação imigracional. Né? Não é porque você tem um imóvel, você vai chegar na entrada dos Estados Unidos e vão te dizer: olha, você tem um imóvel, então a tua entrada é facilitada. Não, de forma alguma. O que vai manter a tua regularidade aqui ou a tua entrada aqui é um visto devidamente legal nos Estados Unidos, você não ultrapassar o tempo que você tem para ficar aqui, né? Não infringir nenhum tipo de regra ou lei na questão da imigração, mas não muda nada a tua entrada ou saída nos Estados Unidos se você tiver um imóvel aqui. Tá? Jefferson, é verdade, Jefferson. Cada um tem que saber filtrar, mas eu estava vendo um vídeo essa semana mesmo de um cara dando informações para as pessoas de como empreender nos Estados Unidos e dando ideia que com 20 mil dólares você monta um super negócio aqui nos Estados Unidos. E as pessoas começam a cair nessa onda sem saber como as coisas funcionam direito. Dizendo que aluguel de um local vai custar 1.500 dólares, ainda mais no sul da Flórida. Cara, pelo amor de Deus. A gente tem que ter responsabilidade com o tipo de informação que a gente passa para as pessoas. Né? Porque senão o camarada vende tudo que ele tem no Brasil, vem para cá, traz os seus 20 mil dólares, chega aqui, monta um negócio, perde o dinheiro, não consegue encontrar o local para alugar, é uma série de problemas. Então a pessoa tem que ter responsabilidade de passar informações corretas. Por isso que eu falo para vocês, pesquisem de forma bem consciente, não queiram ganhar dinheiro fácil da noite para o dia, que você vai conseguir fazer as coisas certinho aqui nos Estados Unidos. Né? Rodrigo Silva, Pablo, é difícil financiar uma casa? Não, Rodrigo, não é difícil. Para você financiar uma casa, a tua renda que vai ser verificada, ela pode ser do Brasil. Né?
Então você vai verificar, o banco vai verificar a tua renda do Brasil. Agora você não vai poder comprometer mais que 30% do que você ganha com a tua renda nos Estados Unidos. Entendeu? E dá sim, dá para você estar morando no Brasil e fazer um financiamento aqui, isso é muito comum. Os juros vão na casa de 5% ao ano, o mínimo de entrada é 25% de entrada. E assim funciona. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube onde eu explico. Na maioria dos meus vídeos, quando eu falo sobre imóveis, eu já dou uma ideia de financiamento para as pessoas. Lucas Maestre, Pablo, posso ter um imóvel em Orlando, mas trabalhar no Brasil? Como eu disse anteriormente, qualquer um pode ter um imóvel aqui. Qualquer pessoa pode ter um imóvel nos Estados Unidos, isso não tem problema nenhum. Agora, tem que saber que existe uma distinção muito grande entre situação imigracional e ter um imóvel. Tá? Luan Foster. Olá, Pablo. É fácil alugar casa em Miami só com passaporte e habilitação brasileira? Olha, aluguel ficou um pouco complicado para o estrangeiro, porque eles estão exigindo, às vezes exigem muito depósito, às vezes precisam fazer um tipo de background check para as pessoas. Mas sim, você consegue só com passaporte alugar um imóvel. Agora você vai precisar de um bom dinheiro, às vezes para deixar de calção, né? Mas sim, você consegue alugar. Vinícius Lourenço. Cara, o que você está falando green card, ninguém pega o green card de cara. Você tem que aplicar para algum tipo de visto, e esse algum tipo de visto eventualmente vai chegar no green card. E um advogado pode falar melhor isso, mas o green card hoje, para você pegar ele um caminho mais simples, mas tem que ter grana, é o EB5, né? Que é um mínimo de $500.000. Jefferson, baixa dos aluguéis. Olha, a baixa dos aluguéis se deu muito lá, tá dando em Miami, né? Eu vi até o Daniel, que é um amigo meu, falar sobre isso. Em Orlando ainda não sentimos isso, até porque a diferença de valores de imóveis para Miami e para Orlando é brutante, né? Gritante. Então é um negócio complicado. Mas aqui a gente não sentiu ainda não. Posso abrir um negócio com um restaurante aí, mesmo não tendo visto de residência? Sim, cara. Qualquer pessoa pode abrir um negócio aqui. Você não pode trabalhar, mas abrir um negócio, qualquer um pode abrir aqui. Né? Estando legal, ilegal, isso não importa. Visto de turista, residente, não importa. Qualquer pessoa pode abrir um negócio. Agora, isso te dá documento já é uma outra história. Abrir, sim, você pode. Wycliffe, para eu montar um business plan para aplicar para o L1, as minhas empresas precisam estar sem nenhuma pendência com a Receita Federal. Eles vão pedir as certidões negativas, como eu falei até numa entrevista que eu fiz com o Paulo Paternes. Eu não sei como estão as regras da imigração agora, porque a imigração fica mudando todos os meses. Mas, sim, eles pediam. E talvez se você tem algum tipo de restrição na receita, podem pedir uma explicação, o porquê disso, e, né, se for plausível, talvez aceitem. Mas, tem advogados muito bons para aplicar para o L1, mas é aquilo que eu falei, é um visto bem complicado. Daniel Castilho, olá Pablo, boa tarde. Por que não se pode financiar um imóvel de 100 mil nos Estados Unidos? Tecnicamente você pode, só que imagina uma coisa, os bancos eles ganham como? Quanto mais você deve para o banco, maior é a taxa, os juros que eles vão recolher. Porque aqui funciona meio parecido com a tabela Price. Né? Você tem, no começo do financiamento, você paga muito mais juros do que o valor que você deve para o banco. E quando você financia um imóvel de 100 mil dólares, o banco recolhe muito menos. Então, para ele não é interessante. Então, ele vai dificultar a tua vida ao máximo para não financiar. E, normalmente, esses imóveis de 100 mil dólares são condomínios. E aqui o condomínio, o banco exige um documento onde diz quanto de pessoas que são investidores e quantas pessoas que moram naquele local. Exige um documento que fala a inadimplência dos condomínios e, normalmente, a administração dos condomínios não mantém recorde disso. E isso é um documento que é sine qua non para a aprovação do financiamento. Quando o banco não recebe esse documento, não consegue o financiamento. E a maioria desses condomínios não mantém esse tipo de arquivo e por isso que é muito difícil conseguir financiamento para casas aí na faixa de 100 mil dólares. A gente pode tentar,
Agora é muito raro, você vai ter custos com o teu financiamento e vai perder algum dinheiro com isso. Por isso que eu sempre tento filtrar, às vezes nem tentando, porque US$ 100.000 o banco vai te passar te dar muita dificuldade, vai criar muita dificuldade para você não financiar esse imóvel. Tiago Pereira, Paulo, você conhece o Daniel da Lloyd Miami? É um bom advogado? Cara, ele parece ser uma pessoa bem sensata, parece sim ser um bom advogado. Eu conheço ele não muito, conheço ele um pouco, e pelo que eu vi dele, conversei com ele, me parece ser uma pessoa sensata. Provavelmente eu vou conhecê-lo mais a fundo e talvez fazer um vídeo com ele também. Oi, moro na Holanda, mas sonho em morar. Essa é a Paula Camorim. Moro na Holanda e sonho em morar em Orlando. Quero fugir do frio. Como sou descendente de italianos, existe alguma possibilidade de ter um visto permanente ou green card? Olha, você, se tem o passaporte italiano, você pode aplicar para um visto de residência, não green card, mas um visto de residência. Você tem todos os direitos que tem uma pessoa com green card, mas você pode aplicar para um visto de residência chamado E2. E como eu falo sempre, procure um advogado que ele vai te auxiliar melhor nisso. Mas o visto E2 é basicamente você ter um negócio aqui e esse negócio mantém o teu visto. Então, enquanto você tem o negócio funcionando, você tem o teu visto, né? E ele te dá trabalho para sua família, para quem for menor de idade. Tiago Pereira, Pablo, com US$ 700.000 consigo comprar uma casa com piscina e um bom terreno em Orlando? Cara, US$ 700.000 é mais do que o suficiente. Com a metade disso você compra uma casa boa com piscina. Tá? Agora depende de tudo qual é o teu gosto. Pablo, um posto de gasolina aí, você acha um bom negócio para brasileiro? Cara, posto de gasolina eu sempre sou bem com o pé atrás, porque você ganha muito pouco na gasolina, né? E o teu maior lucro é na lojinha de conveniência. E hoje está complicado você competir com postos como o Racetrack, como o AWA, né, que são até mesmo o 7-Eleven, que são postos que já tem uma estrutura muito boa na lojinha de conveniência. Então, eu não sei, Pablo, eu não investiria num posto de gasolina. Tiago Pereira, Pablo, vejo vídeos de casas, quase todas elas têm terreno aberto, tem casas com terreno cercado. Na maioria das casas, Tiago, você pode construir um tipo de cerca em volta da sua casa, uma cerca de privacidade, normalmente são aquelas de PVC. Pablo, um imóvel mais afastado da Disney é mais barato do que um perto? Não necessariamente, porque a área em volta da Disney ali, ela não é uma área cara, ela é uma área de temporada, né? Então, às vezes os imóveis lá são mais difíceis de vender, a valorização é mais difícil, as escolas não são tão boas e, consequentemente, a liquidez do imóvel é mais baixa. Pablo, você tem uma ideia de quanto pode custar investimentos para aplicar para o visto L1? Olha, a primeira fase do processo você vai gastar aí só de advogado quase US$ 9.000, só de advogado. Aí você vai ter que alugar local, vai ter que montar uma estrutura, montar a tua empresa, ter funcionário, contratar contador, né? É uma grana boa, cara, grana boa. E cada fase do processo você tem que pagar advogado. Edu Vilas, me fala sobre a lucratividade em aluguéis, por favor. Olha, Edu, eu vou te falar, um dos melhores aluguéis, na minha opinião, é o residencial aqui. O temporada ele é perfeito para quem quer usar o imóvel quando for embora para o Brasil, esse imóvel gerar algum tipo de renda. Mas, na minha opinião, a renda boa de imóveis são imóveis de aluguéis residenciais, aonde vai te gerar aí entre 0,5 a 0,8, dependendo do imóvel, líquido, tá? É isso que vai gerar um imóvel aqui, fora a valorização em si do imóvel. Mas imóveis não caros, imóveis abaixo de US$ 270.000, você vai estar ganhando de 100 a US$ 270.000, você vai estar ganhando alguma coisa em torno de 0,5 a 0,8 líquido, tá? Líquido, depois de tirar todas as despesas. Quais são as maneiras mais rentáveis de investimento nos Estados Unidos? Quem tem capital, eu sou muito fã de investir em aluguel. Porque imagina você, se você tira aí 0,7 em uma casa, e se você tiver 5, 6 casinhas aí, 0,7 líquido, suas despesas estão pagas, está sobrando uma grana para você, é um muito bom investimento. Eu gosto, não só porque eu vendo imóveis, eu faço isso até.
mas eu acredito que seja uma ótima opção. Boa tarde, Pablo. É mais fácil abrir um negócio aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Você fala a burocracia de abrir o negócio, a burocracia aqui não existe quase, né? Você abre uma empresa no mesmo dia. Você vai, hoje mesmo você começasse, no final da tarde você já abriu a sua empresa. É muito, muito rápido e muito fácil. Botar ela para andar já são outros 500. Jefferson Rogério, quando chego na América, posso tirar o Tax ID? Pode, sem problema nenhum, cara. Qualquer um pode tirar um Tax ID aqui. Tem casa alugada que deixa $1.000 de lucro por mês? Cara, tem sim, tem sim. Tem umas townhouse ali no Windermere que estão alugando por seus 1.900, 1.950, que ela te deixa assim uns $1.000. Isso sem financiar, se você comprar à vista o imóvel. Tá? Fagner, se vale a pena montar um negócio voltado ao público brasileiro? Cara, eu acho que vale. Eu acho que vale, principalmente nessa região aqui, onde você tem um turismo muito forte. Eu estou falando de 66 milhões de pessoas por ano visitando a cidade de Orlando, que hoje é a cidade mais visitada do mundo. Então, as possibilidades são inúmeras. Agora, você tem que montar um negócio, não simplesmente um negócio. Cara, aqui não tem muita casa container, não, cara. Aqui tem mais mobile home, que é uma casa móvel, que você coloca, o caminhão levanta ela e leva, tira de um local para outro, e você aluga o espaço para deixar essa casa. Eu não trabalho com esse segmento, mas tem. Você compra casinhas baratas aí nesse sentido. Quem quiser morar e não tiver condições de comprar uma casa melhor, essa é uma opção sim, uma opção boa. Você mora tão bem quanto outra casa, só que é mais simples, né? E os lotes, você vai pagar normalmente um condomínio por mês, e se você comprar o lote, esses lotes saem entre 30 e 40 mil dólares, uma coisa assim. Fernando, boa tarde. Para facilitar o cálculo, uma casa de 100 mil dólares, quanto teria que pagar mais ou menos de impostos? Se você for comprar uma casa hoje nos Estados Unidos, vamos dizer que você compra um apartamento de 100 mil dólares. Você, se for pagar à vista, você vai pagar custos de cartório, que é transferência, cartório e tudo isso, na casa de 2% do valor do imóvel. Esses vão ser as tuas despesas. Não tem despesa com o corretor, você não tem despesa com advogado, porque não tem necessidade de ter advogado numa transação dessa, porque é algo simples. O cartório já faz as jus do advogado, porque faz toda a pesquisa para saber se o imóvel deve, se o imóvel está tudo certinho, só transfere para você se está livre de ônus. Tá? Diferentemente se você for mexer com leilão, onde você pode pegar imóvel com ônus. Vamos lá, William Ferreira, é possível ir para a América com dinheiro de 1 ano de aluguel e procurar um emprego de tatuador? Olha, essa é uma coisa que muita gente não informa, e é isso que eu estava falando sobre informações erradas na internet. As pessoas acham que você tem uma profissão no Brasil, você vai exercer a mesma profissão aqui. Você só vai exercer essa profissão aqui se você estiver com algum tipo de permissão de trabalho para isso, principalmente tatuador. A não ser que você vá trabalhar no mercado informal, tatuar na sua casa, no quintal, e vai estar trabalhando na ilegalidade, e se alguém denunciar, você pode ter algum problema. Mas o tatuador precisa de uma licença, precisa de algumas inspeções, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas informações. Mas é possível, sim. Agora, sem documento vai ser um pouco difícil você trabalhar na formalidade. Você pode trabalhar na informalidade, o que é bem arriscado. Tiago Pereira, qual o custo de uma inspeção em uma casa usada? Tiago, depende. Um apartamento, como eu estava falando, naquele entre 250 a 300 dólares, mais ou menos. Pablo, em Orlando conseguimos achar picanha e outros cortes de carnes brasileiros? Sim, cara, sem problema nenhum. A Elcio quer saber das vantagens das comunidades com portões fechados, gated communities. Cara, pra mim não tem muita vantagem não, porque às vezes um portão abre e entra 2, 3, 4 carros atrás na leva daquele portão, então pra mim não, eu acho que não faz muita diferença não. Tanto é que aqui tanto faz uma casa dentro ou fora de condomínio, não vai mudar muita coisa. É diferente o conceito de casa em condomínio fechado aqui e no Brasil. Marcos Pinheiro, Pablo, boa tarde. Existem locais como as autoescolas aqui no Brasil para ensinar a dirigir? Existe sim. Não é muito comum, cara, porque o que acontece aqui? Com 15 anos de idade,
Você pode pegar o teu filho, colocar ele do lado e tirar uma permissão para ele, para você ensinar ele a dirigir. Então ele pode andar com você dirigindo, né? Depois, com 16, ele pega uma outra permissão. Então, normalmente a família faz esse trabalho. E que carro tudo automático, você tira a carteira com carro automático, tá no videogame. Você tem ideia qual seria a melhor opção para aplicar para o L1? Se seria comprar um negócio tipo franquia ou começar um novo negócio? Wycliffe, tudo depende do valor. Negócios muito baratos, você não vai encontrar coisa que presta, né? Você fala assim, Pablo, eu quero comprar um negócio aí de 100 mil dólares. Cara, você não vai encontrar muita coisa boa. Talvez era melhor você começar o seu. Agora, um negócio que você investe um pouco mais de dinheiro, sim, talvez compense, porque já tem uma estrutura, já está andando. Fala do custo de vida para um casal com um filho. Fagner, entra no meu blog, chama www.queromoraemorlando.com. Lá tem assim, qual o custo de vida de uma vida simples nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa matéria, é bem legal e tem descrição de quanto você vai gastar com cada coisa. Nesse blog, gente, tem muita coisa interessante. Eu acabei de postar, por exemplo, no blog queromoraemorlando.com, eu acabei de postar um folder com mais de 50 páginas, feito pela educação, te dando dicas de como se adaptar nos Estados Unidos, como viver aqui, o que fazer, telefones importantes, links importantes. Dá uma olhada depois lá, esse blog tem ajudado muita gente. Eu tenho muitos acessos nesse blog. E tudo de graça, não cobro nada não, viu gente? Não tem curso, não tem esse negócio de cobrar para poder passar essas informações, nada disso. Meu trabalho é vender imóveis. Você iria com visto de estudante e compraria uma franquia para trabalhar aí? Olha, primeiro, visto de estudante não pode trabalhar. As pessoas abrem empresa porque qualquer um pode abrir empresa. Tem muita gente que trabalha estando no visto de estudante, mas está trabalhando na informalidade. Cara, eu não sei te dizer se eu iria, se eu não iria. Hoje eu sou cidadão americano, então são situações diferentes. Quando você tá numa... Eu sempre digo assim, dar conselho para a pessoa que está vivendo aquele momento é um negócio muito complicado, porque as pessoas tendem a cuidar da sua vida. Mas só você sabe as dificuldades que você enfrenta e os goals que você tem na sua vida. Então, esse negócio de dizer assim, Pablo, você faria ou você não faria, eu acredito que vai muito do que você está passando agora. Você quer viver num país onde você tem segurança, você tem qualidade de vida, mas se você não tem condições de ficar legal aqui, você vai passar por alguns perrengues por não ter documentação, mas mesmo assim ainda vai conseguir viver de certa forma um pouco melhor do que o Brasil? É uma opção sua, entendeu? Wycliffe, parabéns pela sua iniciativa, ajudar. Valeu, cara, Wycliffe. Como eu falei, lá no blog, gente, tem muita coisa boa. Olha, lá tem lista de serviços que você vai precisar aqui, o que a galera cobra por consultoria, eu coloquei quase tudo de graça lá. Lá tem um guia de como chegar nos Estados Unidos, o que você vai precisar aqui, lista de custo de vida aqui, onde comprar carro, tudo isso. Entra lá que você vai achar. Mas eu acho que o brasileiro gosta de pagar. Eu acho que o brasileiro gosta de pagar, porque eu vejo gente sendo enganada o tempo inteiro com youtubers, porque agora todo mundo quer ter um canal no YouTube e dar assessoria e vender franquia e vender os negócios da China, e as pessoas têm caído nisso, né? Então tem muita informação boa, legal aí, muito youtuber passando coisa massa para as pessoas, mas as pessoas querem pagar, o que você pode fazer? Né? Gostam de pegar informações erradas na internet, então é um negócio complicado. Né? Principalmente brasileiro. Eu acho que a maioria das pessoas que caem nesse tipo de coisa é porque querem ganhar dinheiro fácil, aí se dão mal, infelizmente. Quem tem grana é aceito de porta aberta e tapete vermelho, em qualquer lugar do mundo. Pobre tá fora. Não, cara, é assim. Deixa eu falar uma coisa, Edu. Se o cara quer sair do Brasil, tá chateado, quer viver aqui, não tem condições para ter documento aqui, e ele está disposto a pagar o preço de viver aqui sem documento, talvez ele vai ter uma vida melhor do que no Brasil, do que rico no Brasil. Mas ele tem que estar disposto a pagar por esse preço. E entender que se você fizer as coisas sozinho nesse país, se você tentar, se você pagar o preço em tentar aprender, você se dá bem. Agora, se você tenta ficar dependendo das pessoas, você só vai juntar invejoso perto de você e pessoa que não quer ver teu crescimento. É o que eu acho. Ramos, outra curiosidade. Compra-se uma casa
paga-se à vista. Em quanto tempo o novo proprietário toma posse? O processo, Elcio, se for comprar à vista, pode durar até 2 semanas, né? Pode ser que em 2 semanas você pode estar dentro de sua casa, se você quiser. Para uma franquia de 2 milhões ou 10 casas de 200 mil. Cara, eu compraria 10 casas, porque eu estou recebendo aluguel todo mês. E as casas estão valorizando. É como se fosse uma aplicação, só que essa aplicação valoriza. Se eu já fiz inimigo, tem muita gente. Então, por exemplo, eu passo tanta informação legal, só que as pessoas... E ainda faço sorteios, né? Quem me acompanha sabe que eu faço sorteio de muitas coisas. Fiz de iPhone, fiz de PlayStation. Agora tem um em março que eu vou fazer de outro PlayStation. Né? Quem acompanha meu canal tá vendo aí que vai ter um próximo sorteio de um PlayStation. Mas infelizmente as pessoas gostam de gente que passa informação tudo atrapalhada. Tem um youtuber aí famoso, eu não vou falar o nome do cara, mas o cara não pesquisa nada para dar informação pra galera. Ele simplesmente liga a câmera e fala um monte de besteira sem ter nenhum tipo de fato e a galera compra aquilo e segue. Tem milhões de seguidores, então é um negócio complicado. Eu crio sim, tem gente que não é muito meu fã, mas não estou muito preocupado com isso não. Acho que o meu trabalho é vender imóveis e alertar vocês, falar a verdade sempre, sem ter o que esconder. Eu não vou vender curso para ninguém, não vou vender assessoria, então é diferente. Qual a cidade da Flórida você acha mais barato para se viver? Eu acredito que a parte de Central Flórida hoje quando eu falo Central Flórida, tudo em volta de Orlando ali, é um local ainda com custo de vida muito baixo. Marcelo, quantos dias eu preciso ficar em Orlando para comprar uma casa à vista? Marcelo, você não... Eu acho que 3 dias é suficiente para olhar os imóveis, porque se for comigo, por exemplo, eu vou tentar funilar o máximo possível de imóveis naquilo que você está procurando. Quem andou comigo e olhou imóveis sabe como é que é o meu trabalho. Então, eu acho que 3 dias, e depois disso... para o fechamento, se for à vista, você nem precisa estar aqui, cara. Para eu aplicar para o visto L1, devo buscar somente um advogado aí na Flórida? Olha, imigração, advogado serve, por exemplo, o Daniel, ele não é advogado na Flórida, ele é advogado em outro estado, mas como imigração é lei federal, está nos Estados Unidos inteiro. Então não precisa necessariamente ser um advogado com licença na Flórida, mas tem que ter uma licença nos Estados Unidos. Tiago Pereira, Pablo, você ajuda mesmo depois da venda? Eu tenho cliente que comprou casa comigo há 2 anos e até hoje eu tenho quebrado galho, resolvido algumas coisas. Eu incentivo você a andar com suas pernas. Mas quando você compra um imóvel, eu ligo luz, ligo água, ajudo você a pôr as coisas em débito automático. Ajudei até um cliente a comprar carro. Não ganhei nada com isso, mas indiquei um local legal para ele ir lá comprar o carro dele. Comprou o carro e está super feliz. Tiago Pereira, para você ter crédito, primeiro de tudo você tem que ter o social daqui. Né? Depois que você tem o social, é dívida. Faz dívida e paga em dia que você vai com o teu crédito vai subir os teus números. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um crédito acima de 800 é excelente. Compra até urubu voando. Sérgio, Pablo, como está o financiamento de imóveis? Não é complicado porque, veja bem, o risco do banco já é tirado quando um estrangeiro compra, porque tem que dar no mínimo 25% de entrada. Então, 25% de entrada, se hoje ele perder a pessoa parar de pagar, o banco já ganhou esses 25% de entrada, só tomar a casa, pôr no mercado de volta e ganhar mais dinheiro. Se eu comprar uma casa e ficar legal nos Estados Unidos, depois de deportado, o que acontece? Primeiro que ficar ilegado e ser deportado, existe uma ponte gigantesca, né? Você vai ser deportado se fizer alguma besteira, alguma coisa acontecer, mas tudo bem. Vamos dizer que você tenha sido deportado e tem uma casa aqui. Você faz a procuração para alguém vender, para mim mesmo. Se eu comprei a casa para você, eu posso vender a tua casa. Não tem problema. Eu vendo ela. Vendo, você recebe teu dinheiro no Brasil sem problema nenhum. Isso não é dificuldade. Paula, por favor, fala quais os melhores bairros para morar, custo de vida, escolas. Olha, os melhores bairros, na minha opinião, em Orlando hoje são Dr. Phillips, Hunters Creek, Lake Nona, Winter Garden, Windermere. Depois disso, você tem alguns outros bairros que são perto, são escolas B, por exemplo, Claremont, é escola B, muito bom o bairro também, Claremont residencial.
que é o aqui do lado de Winter Garden. Clériston Santos, fala Pablo, tudo bem? A partir de qual valor se consegue comprar uma empresa franquia que dê direito à residência? Na verdade, o Clériston, não existe um valor específico. Existe o que essa empresa vai... Depende do teu business plan, como que você vai apresentar para a imigração que essa empresa pode ser uma empresa bem sucedida. Então, você vai ter que gerar um número X de funcionários e imposto no final do mês, mostrando que você teve rendimentos suficientes. Então, de fato, o valor específico do investimento em empresa não tem uma linha onde eles determinam qual valor seria, tá? Um dos bairros que está na vida simples nos Estados Unidos é o Metro Oeste. As pessoas falam mal, as pessoas amam. O Metro Oeste é assim, ou você ama ou você odeia, né? E normalmente as pessoas que falam que lá é perigoso nunca sofreram nenhum tipo de crime. E crime aqui não é mão armada, o crime é um cara tentar abrir um carro, uma coisa ou outra acontecer. Mas no Metro Oeste as escolas são A. E lá você consegue comprar imóvel na faixa de $100 mil. Aí as pessoas querem morar no Lake Nona pagando $100 mil no imóvel. Não funciona assim. Se você tem $100 mil para comprar um imóvel, ou se você quer pagar aluguel de $1.100, é o Metro Oeste. E nesse valor de custo de vida é a melhor opção que há. E lá é muito lindo, bonito. Acontecem sim pequenos furtos, acontecem, né? Mas nada comparado com a realidade brasileira. Eu tenho muita coisa legal na internet. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aí para você receber os vídeos quando aparecem. A página do Facebook, entra lá na página do Facebook, se inscreve lá, a gente vai inteirar 80 mil agora na página do Facebook. Eu tenho um acesso de quase 300 mil por semana, pessoas no meu blog, e aqui nós estamos chegando em 35 mil. Então tem muita gente, eu acho que tenho tentado passar as informações da melhor forma possível para vocês. Divulgue aí o vídeo, divulgue o canal, um abração a todos, fica com Deus, e quem não participou do sorteio ainda, vai lá e participa, tá bom? Abração, fica com Deus, tchau, tchau.